Mais cedo eu trouxe a informação, uma apuração que eu fiz com o pessoal lá do Chile, que o Colo-Colo ele estuda fazer uma proposta para o Vidal em julho, caso o Colo-Colo se classifique para as oitavas de final da Libertadores. Porque, diferentemente da Copa do Brasil, que tem aquele impeditivo de você não poder jogar por outro clube, na Libertadores o regulamento ele permite você jogar por até duas equipes, contanto que não seja na mesma fase. O Colo-Colo ele está atualmente na lanterna do Grupo F, mas ele tem reais chances de se classificar. Por quê? Ele está com 5 pontos, tem mais uma equipe com 5 também, e o vice-líder está com 7. Ele pega o vice-líder em casa. Enfim, as chances dele se classificar são boas, são reais. E aí o Colo-Colo ele estuda fazer uma proposta já em julho, para, de repente, ter o Vidal para o decorrer da Libertadores. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo ele não se opõe a liberar o Vidal antes. Por todo o histórico que, enfim, ele está carregando nessa passagem pelo Flamengo, somada à queda de rendimento dele, a perda de espaço, o Flamengo ele não se opõe a ouvir propostas. Né? Para quem não sabe, o contrato do Vidal vai até dezembro somente. Né? No meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato. Agora, o Flamengo, ele desde sempre, com essa diretoria, ele é muito rígido com os clubes interessados nos atletas dele. Então, assim, o Flamengo ele aceita negociar contanto que seja um negócio interessante para o clube. Mas, assim, não se opõe a liberar o Vidal antes. E o Colo-Colo ele espera essa situação se definir na Libertadores, classificando para as oitavas, muito provavelmente eles vão fazer uma proposta. Se isso não acontecer, o mais provável é que o Colo-Colo espere esse final de contrato para que ele seja jogador do Colo-Colo em 2024. Importante informação que traz para a gente o Bruno Braz sobre o Vidal. Você comentou sobre o Flamengo não se opor à saída dele antecipada desde que haja uma proposta. O Flamengo exigiria, então, uma compensação financeira caso chegue uma proposta para liberá-lo agora? Ou diante desse contexto, desse histórico todo, liberaria? Acredito que sim. Até pelo histórico da diretoria do Flamengo, ela é bem rígida nessa... É difícil o Flamengo liberar um jogador assim, sem uma contraproposta, algo que agrade o Flamengo. Mas, assim, é um jogador que perdeu espaço, que hoje em dia a torcida do Flamengo tem até pega um pouco no pé dele em alguns jogos, chegou a vaiar em alguns jogos, e é muito provável que ele fique ainda mais sem espaço caso se concretize a vinda do Alan, né, do Atlético Mineiro, que é mais um jogador na posição. O Eric Pulgar, que é um compatriota dele, se firmou ali na equipe titular e o Vidal ainda tem aquela coisa de não gostar de ficar na reserva, né? Ele ainda fica de bem. É um cara ali que causa um pouco de dor de cabeça ali, né? No dia a dia ali. Apesar de ser um cara que os jogadores gostam muito, mas ele tem essa coisa de ficar meio irritado na reserva. Ele já teve aquele episódio de jogar chuteira no banco de reservas. Ele foi até multado por isso, como um ato de indisciplina. Fora as outras declarações. E há essa paquera aí mútua, né, entre o Vidal e o Colo-Colo, que já é uma prática dele, né? Ele, quando ele quer ir para um clube, ele já começa a soltar. Ele fez isso com o próprio Flamengo. Ele vai soltando, dando mais deixa, até o namoro se concretizar. Ele já vai mexendo os pauzinhos nos bastidores. Para quem não viu ou talvez não se lembre, o Vidal, numa live, falou: Colo-Colo, se quiser ganhar Libertadores, habla comigo acá em Brasil, estamos para esto, não passa nada. Até para pontuar em cima do que o Braz falou, na tabela da Libertadores, a gente vê aqui, ó, o grupo F, que é o do Colo-Colo. Aliás, é um dos grupos, um dos poucos que não tem times brasileiros. Falta uma rodada para a fase de grupos terminar da Libertadores. O Boca está classificado com 10 pontos na liderança. O Deportivo Pereira da Colômbia é o segundo, tem 7. E o Colo-Colo está na última posição, empatado em pontos com o Monagas. Só que na Libertadores, diferente aqui do Brasileirão, como você está acostumado, no critério de desempate de vitórias, não é assim na Libertadores. O critério é saldo de gols. Na última rodada, o Colo-Colo enfrenta o Deportivo Pereira em casa. Se ele vence, ele vai para 8 pontos, passa o próprio Deportivo Pereira. E aí ele precisaria contar com um saldo melhor do que o do Monagas na última rodada, o que é bem incrível de acontecer, porque o Monagas visita o Boca Juniors na La Bombonera. E o Boca em casa, todo mundo imagina que pelo menos vença ou ao menos empate diante do Monagas. Então, se o
entre aspas, tá, gente? Se o normal, entre aspas, porque no futebol tudo pode acontecer, mas se o, entre aspas, normal aconteceu, o Boca vencendo o Monagas em casa, na Bombonera, e o Colo-Colo precisando da vitória para classificar, vencendo em casa o Deportivo Pereira, tudo indica que o Colo-Colo está vivaço para chegar às oitavas de final, e aí isso daria força para essa possível negociação, Brás? Na verdade, o Colo-Colo vencendo, ele basta um empate ali do Monagas com o Boca, que ele já está classificado, né? Exatamente. Exatamente. Empate ou derrota. O Vidal jogou Libertadores pelo Colo-Colo em 2007. Na época, o Colo-Colo foi líder de um grupo que tinha o River Plate, terminou lanterna, eliminado na fase de grupos, e depois o Colo-Colo com o Vidal foi eliminado nas oitavas de final pela América do México. Então, ele voltaria a jogar Libertadores pelo primeiro clube em que jogou torneios internacionais. E é o clube que ele torce, né? O clube do coração dele. Exatamente. E é onde ele começou toda essa história que depois virou uma carreira internacional. Então, essa possibilidade, além de tudo, mexe com o coração e a identificação. E, claro, voltar para o seu país de origem, onde ele está nesse momento depois dessa folga do Flamengo de 2 dias.